Olá pessoal, bem-vindos de volta e ao Geotech Podcast, episódio 4, temporada 4. Já sabem como é que é, podem nos seguir no YouTube e no LinkedIn, só dar o like, compartilhar, mandar para os vossos amigos. Agradecemos todos os seguidores que temos em ambas as redes. Eu acho que neste momento estamos com cerca de 1.300 a 1.400 no YouTube e mais de 3.600 no LinkedIn. E-mail para contato direto imonitgeotech@gmail.com. Agradecer ao apoio institucional internacional do TC220, que é o Technical Committee da Sociedade Internacional de Mecânica dos Solos, e também mencionar que hoje nós temos a Comissão Técnica de Instrumentação e Monitoramento Geotécnico da ABMS. Agradecer, como sempre, aos patrocinadores que possibilitam mais uma temporada, Tecnia Engenharia, Aureum Soluções de Engenharia e a PCP Engenharia. Muito obrigado pelo vosso suporte sempre. E vamos, papo de YouTube à parte, não é? Hoje nós temos um ilustre convidado internacional, meu compatriota. Depois, a questão das legendas, vou deixar ao vosso critério, não é? Eu acho que vocês já viram a nossa cara aqui espalhada pelas redes sociais. Talvez sejamos um dos portugueses mais famosos aqui da geotecnia no Brasil, modéstia à parte. São poucos também, são assim tantos os que se encontraram no Brasil, como eu já estava a falar aqui em off. Hoje quem temos aqui? Hoje temos o meu caro colega, amigo aqui, o Vítor Faro. Para quem não conhece, o Vítor é engenheiro civil e mestre em geotecnia pela Universidade de Coimbra, doutor em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundador e diretor da Solution, é professor do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Paraná, ampla experiência no desenvolvimento e coordenação de projetos na área de geoengenharia, presidente do Núcleo do Paraná Santa Catarina da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos, de Engenharia Geotécnica. É curto, não é? Mas vamos falar e vamos explorar mais este currículo aqui. Obrigado, Vítor, pela visita. O Vítor nos veio visitar aqui diretamente do Rio Grande do Sul, fez questão de vir aqui presencialmente. Eu disse, Vítor, fica tranquilo, a gente pode fazer remoto, mas o Vítor disse, não, eu tenho todo o prazer de vir aqui e agradeço imenso. E a gente já sabe, fazer no face-to-face é muito mais prazeroso. E, Vítor, bem-vindo. Vamos já começar aqui, solta a bola aqui para ti. Como é que surgiu essa ideia de engenharia civil, geotecnia? Como é que começou essa tua jornada? Como é que vieste parar aqui no Brasil? Nos conta aí um pouco da tua história. Perfeito. Bom dia, André. Obrigado aí pelo convite. É uma satisfação poder estar aqui presente. Muito me honrou quando me convidaste para estar aqui. Gostei mesmo muito. Obrigado. Quando te convidei, tu estavas em Portugal, não era? Estava lá no Congresso Nacional. Quando a gente conversou aqui, cara, tu estavas em Portugal, de propósito. Estava em Portugal. Vamos fazer presencial, que é muito melhor. Perfeito. Olha, eu me formei em Coimbra, à época em engenharia civil, uma pessoa muito nova, era uma engenharia, sempre tive muito voltado até à parte da construção civil, de certa forma, pelo histórico aí do meu pai, da família. Me formei em engenharia civil e no último ano, isto é, pelo caminho entrou o mestrado integrado. Era Bolonha, nós estávamos ali na transição para Bolonha. Tu entraste em 2002, 2005? Era Bolonha, estava ali na transição. Entrou na transição, eu tinha a possibilidade de ou encerrava em meio ano e saía com a licenciatura antiga, ou ficava mais ano e meio e já saía com o mestrado integrado. Pronto, então fui para o mestrado integrado e no último ano do mestrado eu queria fazer intercâmbio, queria ter essa experiência de poder fazer um intercâmbio. Consegui à época uma bolsa para fazer intercâmbio e eu confesso que ia para o leste da Europa. Assim, estava atrativo, a nível financeiro, para um português ali, então vamos para lá. E um professor meu à época que disse, olha, mas porquê, leste da Europa e tal, porquê que tu não vais para o Brasil? Tenho lá alguns contactos. Nada a ver. E eu, enfim, ok, vamos para o Brasil. Apresentou ali algumas opções e confesso que quando ele mencionou o nome de Porto Alegre, eu entre as outras cidades que havia mencionado, eu sabia onde elas ficavam geograficamente e tal, e confesso que não conhecia Porto Alegre. Eu disse, onde é que fica isso? É para aí que eu vou. E foi assim que eu vim parar aqui ao Brasil. Eu vim para uma jornada aí de 5 meses, só para fazer o mestrado integrado, só para fazer a dissertação do mestrado. Tive a sorte de ser muito bem acolhido no programa de pós-graduação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma universidade de referência a nível internacional. Tive como
À época, no mestrado orientador, o professor Nilo Consoli, Nilo Consoli, muito bem acolhido pelo professor Fernando Schneider, à época coordenador da pós-graduação, e foi isso. Foram 5 meses, desempenhei ali o meu mestrado integrado, né? Defendi lá no Rio Grande do Sul, e depois me convidaram para fazer o doutorado. Assim, tu finalizaste o mestrado aqui e aí tiveste um convite para defendi seguir. aqui, tive que validar na Universidade de Coimbra, ainda tinha lá mais também uma outra disciplina para encerrar, né? Então voltei para Portugal, fechei, mas já com esse convite para fazer o doutorado. 3, 4 meses depois de eu chegar a Portugal, veio a confirmação, olha, conseguimos então aí uma bolsa, vamos fazer aí o doutorado. Perfeito. E voltei em 2010, isso era 2009, né? Voltei em 2010, mas já aí para uma outra jornada, né? De 4 anos, muito mais imerso na geotecnia, né? Que foi aquilo, assim como o mestrado, né? Que é a área com a qual eu mais me identifiquei dentro da engenharia civil. Tu nem chegaste a trabalhar em Portugal? Não. Tu vieste direto. Foi. Eu até tinha empresa lá à época, a gente fazia uns projetos, enfim, de outras áreas, né, com um sócio meu à época, mas assim, trabalhar como engenheiro civil, não. Trabalhei como servente pedreiro. Uns anos antes. Começar por algum lado, ter essa experiência, muito bom. Sim. Quando tu vieste aqui no doutorado, e tu começaste a dar aulas ou foi só o doutorado? Dedicação exclusiva ao doutorado. Dedicação exclusiva ao doutorado. Qual era o tema já agora? Eu trabalhei à época com fundações profundas, né, carregamento horizontal em fundações profundas, né, e com solos tratados, solos naturais, enfim, a gente me deu uma experiência muito boa, porque além da excelente orientação, aí sim já orientada pelo professor Nilo Consoli e pelo professor Fernando Schneider, no meu doutorado, eu fiz um trabalho numérico, fiz trabalho de laboratório e um trabalho de campo também. Então consegui no meu doutorado, até justamente por essa dedicação, abraçar daí as áreas da geotecnia. O Nilo Consoli é conhecido pelo tratamento de solos, não é? Eu lembro que o Nilo Consoli chegou a dar uma aula, eu estava na especialização na geotecnia na Universidade do Porto, ele é grande amigo do professor Viana, sim. E ele convidou o Nilo Consoli para dar uma aula de tratamento com cal e outros tipos de materiais, cara. Eu lembro-me deu uma aula de 2, 3 horas aí. E o Schneider da parte de fundações, não é? Acredito que era através com aquela questão das eólicas, com aquelas fundações profundas, com carregamentos laterais e tudo mais. Era disso aí, não é? Perfeito. Isso, fundações offshore também, que acaba influenciando bastante esse carregamento horizontal. E quando tu fizeste essa transição, curiosidade, não é? Curiosidade porque eu passei por isso. Como é que a tua família reagiu lá de Portugal quando tu disseste: mãe, pai, eu estou fazendo a minha vida no Brasil? No primeiro momento, quando foi 5 meses, perfeito. É temporário, não é? Ele volta, com ida e volta. Com ida e volta. No doutorado, quando a passagem foi só de ida, foi algo um pouco mais profundo, com certeza foi algo mais profundo. Não é fácil, não é fácil, não é assim, mas eles sempre me apoiaram com todas as forças, né, para que eu pudesse vir, para que eu pudesse emergir no meu doutorado. Então me deram todas essas ferramentas, né, todas o caminho essas forças. Surgiu, não é? Eu pergunto isso. Mas o coração dói, com certeza. Sim. Não, eu pergunto isso, não é? Porque muitas vezes eu vejo essa conversa, o cara emigrou, agora está tudo... A gente passa pelas coisas, não é? Uns mais dificuldades do que outros, mas nunca é fácil a gente ter que sair e deixar a família lá, não é? E depois também, quando a gente tem filhos e tudo mais, e os avós estão lá, os pais estão aqui, é outra vida, é outro custo, não é? Quando a gente viajou para aqui, custava Portugal, Brasil era um custo, agora... Pô, agora com família e com criança para levar no avião e o caramba, tu começas a olhar para a conta vezes 4, tipo, é coisa mais duro. Fica mais fácil eles virem. Os teus pais chegaram a vir cá já? Sim. Eu faço o mesmo com os meus. É mais fácil vir 2 do que irem 4. Com certeza. E a matemática não deixa-me na dúvida. Eu acho que também para muita gente que imigra, não é? Não só no Brasil, outros países, não é? Essa questão da distância da família, não é? A gente está aqui, deu tudo certo, a gente está desempenhando aqui a nossa carreira aqui, mas tem essa parte familiar que eu acho que é importante. Mas houve aqui algum momento, quando tu chegaste cá, fizeste o doutoramento, teve ali algum momento que tu começaste a olhar para o Brasil assim, eu acho que aqui encontrei o
uma casa nova? Sim, naturalmente. Assim, quando conheci minha esposa, não é? Claro que isso auxiliou bastante, não é? Historicamente. Portugueses e brasileiros. Enfim, fui adentrando mais aí na cultura brasileira também. O tempo ia passando, não eram mais aqueles 5 meses com viagem de volta, então estava aqui, estava imerso, tinha um planejamento para pelo menos 4 anos. E também era uma época em Portugal, estava muito complicada a economia, não é? A nossa área para trabalhar em Portugal era, não tinha qualquer apelo voltar para Portugal. Não. E o Brasil estava mais atrativo, embora eu estivesse à parte disso, vamos dizer, né? Porque eu estava apenas na academia, né? O mercado estava muito mais quente, mas enfim, eu segui esse percurso académico, teve esse lado pessoal que me enraizou mais no Brasil, e eu fui entendendo também melhor como, ainda estou, né, na verdade, como o Brasil funciona, né? É bastante diferente daquilo que a gente está habituado de Portugal. Cada estado é um estado, não é? Tu tens a tua história que tu vives no Sul, eu tenho a história que vivo aqui em São Paulo, e tens os nossos colegas que vivem em Minas, tem outros que vivem no Rio, tem outros que vivem no Nordeste, outros que vivem no Pará, são Brasis diferentes. Nós que vivemos num país chamado Pernambuco em pé. Literalmente. Vocês podem mandar essas piadas que nós portugueses, a gente acha, pelo menos os que estão aqui no Brasil, a gente acha piada. Eu nunca tinha parado o Pernambuco em pé, depois é que eu fui pesquisar e eu assim, agora eu entendi a piada. Valeta aqui. Mas vocês podem mandar piadas brasileiras, eu nunca me preocupei. Na verdade, eu vou revelar aqui, sempre que eu trabalhei em obra e sempre que alguém fazia uma asneira na obra, aí eu dizia para o pessoal de obra assim, rapaziada, o português aqui sou eu, portanto eu sou o único que pode fazer esse tipo de limitações de QI, teoricamente são minhas. E aí o pessoal dava, rimos muito, era uma alegria. Aí ele assim, o português aqui da rapaziada. Justo. Portanto, depois daqui tu estavas a trabalhar, começaste a trabalhar no Brasil, aí começaste a seguir a tua carreira académica, aí depois quando é que tu começaste a sentir, e também entendendo o país, o contexto, não é? A gente está falando aqui, o Vítor e eu, a gente veio aqui na altura de 2010, 2011, eu cheguei em 2011, que era uma altura pré-Copa do Mundo e pré-Olimpíada. O Brasil era vamos traduzir, era um estaleiro, canteiro de obras. Estaleiro é o que a gente fala em Portugal, canteiro é o que a gente fala aqui. Tinha muito projeto, tinha muita coisa acontecendo no país e tinha muita demanda, tanto grande, tivemos muitos colegas portugueses que vieram para o Brasil, uns que se fixaram, outros que acabaram voltando. A partir do momento em que tu estavas na tua carreira académica e começou, digamos, aquele apelo mais pela indústria, que a gente estava a falar aqui no off, não é? Como é que depois foi essa transição aí? Como é que as outras oportunidades para além das académicas começaram a surgir? Tu começaste a ver o mercado de uns outros olhos? Olha, acho que assim, durante o meu percurso de doutorado eu tive a sorte, né, de poder participar de projetos de pesquisa em contacto com a indústria. Isto é, na universidade se desenvolviam pesquisas científicas, mas com o apoio da indústria, então sempre houve essa proximidade. Mas quando comecei a olhar para o mercado, de fato, foi quando terminei o doutorado. Quando terminei o doutorado, que eu comecei a olhar para o mercado com outros olhos, né, já me libertando do meu doutorado, e de fato, né, segui para o pós-doutorado também, mas já com um olho na indústria, até para entender melhor como funciona, ou como funcionava, né, o mercado brasileiro, a indústria, e aí consegui me posicionar de certa forma, mas surgiu também, enfim, quando uma pessoa está na academia, né, vê às vezes a oportunidade, né, de um concurso público para ser professor e tal, e eu, ponderando isso, acabei indo também para essa carreira académica. E entrei na Universidade Federal do Paraná, né, e aí veio a mudança também para Curitiba. É que tu estavas em Porto Alegre, para Curitiba, onde tive uma dedicação, né, exclusiva, né, como professor, pesquisador, né, da Universidade Federal do Paraná. Também foi muito bem acolhido. Muito bem acolhido e também referência internacional, não é? Sim. Muitos profissionais ali de renome. Aí depois nessa fase aí que passaste para Curitiba, não é? Eu acho que foi na altura que a gente acabou se conhecendo, não é? Ou se cruzou em algum caminho, algum cobrancé. Por aí. Acho que a gente acabou cruzando em algum... Ou Congresso Nacional de Geotecnia. Ou no Porto, talvez, Congresso Nacional de Geotecnia. Aquele foi na FIOP 16. Eu acho que a gente... Eu estava lá. Perfeito. Eu estava lá. Eu acho que a gente se cruzou.
alguns, mas conhecer pessoalmente e sim, tal. Sim. Eu acho que a primeira vez que a gente foi apresentado foi no Exposi Branco. Quem nos apresentou foi a Lilian, cara. Perfeito. Foi a Lilian. Assim, eu achei aqui, eu também acho que eu nunca tinha cumprimentado pessoalmente. Foi a Lilian. Um abraço Pode para, ser. Um abraço para a Lilian. Lilian Maier, está agora na Intertech. E foi ela que nos apresentou, cara. Voltando aqui, então, para quem não sabe, o Vítor foi um dos responsáveis pelo Cobranseg 24, não é? O responsável é o presidente da organização, não é? Como é que foi isso aí? Como é que é, para quem não sabe, como é que é organizar um Cobranseg? Quem não sabe, o Cobranseg é o maior congresso de geotecnia do Brasil, não é? Tipo, eu diria que é o maior congresso de geotecnia da América Latina, provavelmente. Mas eu tive a presença, eu tive a possibilidade de estar lá, mas como é, cara, como é ter que organizar um evento dessa escala, tipo, no Sul, não é? Sim. Como é que foi a experiência? Nos conta aí os perrengues, os desafios, como é que foi essa Foi história? Um desafio e tanto, né, na verdade, assim, adentrei na ABMS 2010, né, fui lá no Rio Grande do Sul, depois fui para o Núcleo Paraná Santa Catarina, ali por 2015, e fui me envolvendo. Nós temos o GeoSul, que roda os 3 estados do Sul, então 2 organizações são do Núcleo Paraná Santa Catarina, né, que tem 2 estados, depois outro Rio Grande do Sul. Então a gente já tinha aí uma experiência na organização do GeoSul. Surgiu a oportunidade de pleitear pelo Cobranseg 2024 para o nosso núcleo, né, Paraná Santa Catarina. 22 tem sido em Campinas, não é? 22 foi em Campinas. Pós-pandemia. Foi Perfeito. Pós-pandemia. Onde já em Campinas a gente já tinha até um plano comercial, né, para o próprio evento, já estava tudo alinhado, né, para... Eu lembro, vocês já estavam com os stickers, eu lembro que eu andava lá, o pessoal já estava a colar sticker no stand, eu lembro, estávamos no Exposi Branco, foi quando a gente foi apresentado, a Lina estava a fazer, já ajudar a promover o evento, eu lembro. Perfeito. Então foi um enorme desafio, assim, é claro, pelo meio do caminho organizei um Cobrai também, que já é um evento mais diferenciado, vamos dizer. Foi em Florianópolis. Foi em Florianópolis, no Costão de Centro. Eu estava lá 2017, também. Perfeito. Isso foi dando confiança, né, para poder pleitear pelo Cobranseg. Eu confesso que à época o evento era para eu estar como presidente do núcleo e não ser o presidente do evento. Entretanto chegou a pandemia, o de Campinas andou para a frente um pouquinho, e quando dei conta acabei assumindo aí a presidência do Cobranseg 2024. Foi um desafio enorme, assim, acho que ele acabou sendo um sucesso, né? É um fato, assim, e que posicionou também o Cobranseg como... Tu comentaste há pouco, na América Latina, é um dos maiores congressos da América Latina, eu diria que até do mundo. Acho que maior que o Cobranseg, talvez só o próprio ICSMGE, da Sociedade Internacional, porque a gente... Foi agora em Viena, não é? Que eu acho que teve 3.000 pessoas, o Cobranseg então, teve 2015. 2.200 e qualquer coisa, 270, né? algo assim. Então foi realmente um evento muito grande. O Cobranseg em si é um evento já desse porte, de grande responsabilidade. E quando efetivamente a gente pegou ali o Cobranseg 2024, acho que a grande diferença foi que tínhamos uma equipa muito boa. Tínhamos uma equipa muito boa ali no núcleo. Não quero falhar aí ninguém, né? mas no caso o Giancarlo Domingues, o Marcelo Heidemann, o Ricardo Born, o Juliet, não quero esquecer de ninguém. Estávamos muito bem assessorados também pela Projecta, a Bianca penteada na parte científica. Então éramos meia dúzia de pessoas, cada uma com a sua responsabilidade, com total liberdade para poder ser dono da sua responsabilidade e executar a estratégia que nós havíamos definido mais de 2 anos antes, né? Como Campinas também andou para a frente, nós éramos para fazer o 2022, na verdade. É? E depois foi para 24, né, com essa mudança da pandemia. Então a gente... acho que o grande diferencial foi uma estratégia de olhar para o Cobranseg e querer fortalecer o Cobranseg tanto na parte técnica, quanto na parte científica, técnica, quanto na parte comercial da própria feira em si, ser um atrativo para as empresas, para que isso valorizasse a ABMS e posicionasse a ABMS de uma outra forma. Então, posta essa estratégia, depois foi uma questão de execução, né, onde cada um desses elementos tinha a sua responsabilidade e juntos, né, com reuniões periódicas, fomos
vendo o quão longe ou quão assertivos estávamos sendo nas nossas ações. Não, cara, foi E acabou culminando aí com um evento que acho que foi um sucesso pelo espaço, pela cidade em si, também foi uma escolha estratégica à época. Não é? Eu nunca tinha ido ao balneário, cara. E valeu a pena, né? Eu acho que isso mesmo. E valeu a pena, né? A gente se cruzou uma noite lá, Top Soviana a passar. Perfeito. Era o hotel do evento. Era o hotel do evento, cara. Perfeito. É que eu fiz com... Não, cara, para quem não teve oportunidade, não é? O Cobranseg 26 está aí. Cara, o espaço era muito bom, cara. Sim. Tipo, eu não tive a oportunidade de ir a nenhuma palestra técnica porque eu estava no stand da empresa na altura. Mas, cara, o espaço estava muito legal. Gostei muito daqueles palcos que vocês fizeram naquelas partes laterais e que faziam umas palestras mais comerciais, que era bom para os patrocinadores e tudo mais. Cara, assim, eu gostei bastante, assim, da questão do espaço, como estava organizado. E uma coisa que me chamou a atenção e comentei aqui, inclusive, por exemplo, do 22... Eu lembro-me, relativamente à instrumentação, eu acho que tinha 2, 3 empresas e o de 24 tinha umas 9 empresas relacionadas. Eu lembro-me de ter contado. Tinha 9 empresas que tinham stand, umas 8 a 9 que estavam relacionadas com a instrumentação. Houve um crescimento e também a mineração cresceu muito na presença também. Acho que agora o 26 vai ser a mesma coisa, essa sequência. Mas eu lembro que teve um crescimento muito grande da presença de empresas que faziam instrumentação e que vendem instrumentação de 22 para 24 e essa tendência continua e a presença das empresas de mineração está trazendo muito importante essa participação. Está trazendo muito isso aí, não é? Porque não sei se concorda, tipo, há muito aqui no Brasil uma coisa é o mundo da infraestrutura e da geotecnia urbana e depois tens o mundo da mineração que parece que é um mundo à parte. Não é? Tipo, e são mundos economicamente distintos, não é? Com acessos de budget assim, muito distintos, não é? E no Cobranseg eu acho que o Cobranseg, eu lembro quando estava a falar para a empresa, porque em 22 foi a primeira vez que a nossa empresa teve o stand no Cobranseg. Até convencê-los porque, na altura a gente convenceu, o pitch foi, porque é muito forte na infra. Mineração a gente já tinha. Mas agora no momento o pessoal, aí eu hoje, este ano estava a falar com um colega meu e eu assim, vais nos Pozibra, vais no Cobranseg, e o cara, eu acho que vou no Cobranseg, a maioria dos meus clientes está indo para o Cobranseg em vez de Pozibra. Eu disse, caramba, que coisa maluca, cara, porque este ano o Cobranseg e os Pozibra são exatamente, não sei como é que tu vais fazer, eu vou num e depois vou pular para outro. Cara, mas assim, agora voltando assim, depois da tua vida, agora quando tu migraste agora, digamos, mais para a indústria, para o mercado, não é? Estás aí com a IPD, não é? Nos contem um pouco da história aí, como é que surgiu a ideia do IPD, o que é que vocês estão desenvolvendo, o que é que vocês estão... Perfeito. A Solution, né, IPD, no caso de inovação, pesquisa e desenvolvimento, ela surge justamente com esse propósito, né, de entregar inovação baseada na pesquisa científica, né, e desenvolvendo genericamente no seu conceito inicial. Ainda hoje atuamos dessa forma. Aí depois, naturalmente, foram surgindo outras verticais dentro da empresa, né, como é o caso da geoengenharia, né, voltada à parte da geotecnia, né, do meio ambiente, trabalhando muito com a parte de riscos geológicos geotécnicos, na parte de projetos geotécnicos como um todo. Pronto. Aí surge a necessidade de monitoramento, a necessidade de instrumentação, de ter acesso aos dados. Então, temos também um braço que é a Solution Instruments, de desenvolvimento de instrumentos de aquisição de dados, pronto, para que a gente possa monitorar dados, né, com dados confiáveis, para que depois, né, Analytics, né, que é aí o pessoal da ciência de dados, possa trabalhar esses dados e transformá-los em informação. Então, hoje essa é a Solution, né, vamos dizer, tem essa parte da IPD como um todo e essas verticais surgiram aí, da geoengenharia, da Instruments e da Analytics. Desenvolvido e criado aqui no Brasil, não é? Tudo, legal, sim, tudo desenvolvido no Brasil, com parcerias com pesquisadores, né, legal, cara. Com o pessoal da universidade, sempre levando essa parte da ciência para a indústria, que é esse o nosso propósito. Essa necessidade da pesquisa para tu fabricares aqui foi por uma questão económica, porque tu viste lá fora, a questão das importações no Brasil
condicionantes, não é? São limitantes, e vocês viram assim, olha, eu acho que a gente tem um espaço aqui para desenvolver essa tecnologia aqui no Brasil. Foi essa visão? Como projetista, né, como consultor, há muita necessidade, há muita carência, né, de dados, e quando a gente tenta a aquisição desses dados, né, quando a gente tenta implementar algum nível de instrumentação, tem uma barreira financeira, querendo ou não. Essa barreira existe, não é tão fácil poder implementar isso. E isso falamos de 2016, 2017 e por aí vai. Sim. Então, há 10 anos atrás, praticamente. O câmbio era muito mais... E aí foi surgindo o bichinho, né, de tentar desenvolver algo que atendesse o mercado como um todo, e não só determinados setores do mercado que têm uma capacidade económica melhor para poder adquirir esses instrumentos. Então veio aí essa necessidade, e a gente foi desenvolvendo, né? Foi desenvolvendo essa instrumentação, esses sensores, foi validando e foi crescendo aí ao longo do tempo. E que aplicações é que vocês iam fazer mais? Por exemplo, gestão de risco geológico em encosta? Eu acredito que seja mais daí que surgiu essa necessidade. Foi o foco principal, né? Justamente até por essas barreiras financeiras, querendo ou não, né? É algo que está aí, e novamente estamos falando bastante sobre essa questão do risco geológico geotécnicos, né? E ainda tem profissionais, vamos dizer, que abordam isso como sendo algo aleatório, não é? Esses eventos climáticos ou esses deslizamentos. Desastre natural. Não é bem assim, não é bem assim. A gente, tecnicamente, hoje tem total capacidade para conseguir identificar onde, quando e porquê vão acontecer esses movimentos de massa, vão acontecer esse tipo de eventos. É claro, a gente precisa de instrumentação, a gente precisa monitorar, precisa estar olhando esse dado à luz da ciência, né, com total capacidade técnica para poder antecipar esses cenários e evitar não evitar o deslizamento, mas evitar que esse deslizamento prejudique a sociedade, seja nas suas infraestruturas, seja a própria população em si, né, probabilidade versus o impacto, não é? Perfeito. Uma coisa é suscetibilidade ao risco, outra coisa é a consequência, já monetizada de certa forma. Então, olhar aí os riscos geológicos geotécnicos com ciência, com monitoramento, com instrumentação, com análise de dados, com capacidade técnica geotécnica, né, para poder analisar isso, a gente consegue antecipar esses riscos, né, e entregar valor aí para a sociedade, para a população. Porque a instrumentação ela sempre esteve lá. A questão é como, muitas vezes, como é que tu analisas o dado e a forma como tu também consegues mais dados, não é? Eu acho que está o grande desafio. Vamos colocar aqui a mineração à parte. São realidades económicas distintas, tens uma legislação, vamos lá, também distinta, uma cobrança da sociedade e legislativa distinta, enquanto que a gestão, por exemplo, dos riscos geológicos. Eu vejo, por exemplo, risco geológico para uma concessionária de uma rodovia, de uma ferrovia, ou uma prefeitura que tem uma população que está numa área de risco. Perfeito. O budget que tu tens para fazer isso, não é? Tipo, não é que tu podes colocá-lo em inclinado, mas muitas vezes é manual, o acesso é limitado, às vezes colocas manual e também a forma como tu interpretas o dado não é mais adequada, e também a quantidade de dados que o tem também não te dá para fazer interpretações muito... São periódicas, né? Não é algo recorrente. Tens a questão sazonal, não é? Que vocês devem trabalhar lá. Eu acredito que lá vocês devem ter trabalhado muito agora com estas últimas ocorrências que tiveram no Sul, não é? Vocês devem ter visto isso juntamente com defesas civis, prefeituras e essa necessidade, não é? Com certeza. São mundos diferentes. Até falando em legislação, não é? Tem uma lei de 2012 que, de certa forma, obriga os municípios a ter planos de gerenciamento de risco. O Brasil tem mais de 5 mil municípios, talvez tenha uma centena, um pouco mais de municípios que têm efetivamente esse plano ou esse mapa de risco geológico geotécnico. Então, legislação até existe, né? Talvez precise ser olhada com outros olhos, né? Os eventos estão aí também. Os famosos mapas de risco que as defesas civis trabalham e tudo mais. E tem umas que trabalham muito bem, trabalham muito bem, de facto, mas isso precisa ser muito mais amplo e ter esses mapas integrados à instrumentação, até para validação. A instrumentação acaba entrando como uma validação do projeto, de tudo. E hoje em dia a instrumentação que a gente fala nesse nível acaba sendo hoje estava a falar com os colegas, acaba sendo muito um monitoramento meteorológico.
Sim, Tipo, sim. a questão de, já estava falando off, choveu 100 milímetros, mas será que vai mexer nesta encosta? Perfeito. Aquela caiu, mas não necessariamente a outra encosta, que deve ter um contexto geológico, topografia distinto, e até a absorção, sucção, todas essas questões, vai cair. Só que eu vejo muito assim, eu estou monitorando, assim, mas você está monitorando o quê? A pulvericidade ou o resto, o que é que está acontecendo ali de baixo? E nós precisamos monitorar o que está acontecendo ali de baixo, até para poder ser muito mais assertivos, não é? Exatamente. Porque senão a gente vai estar trabalhando as áreas como um todo e geomorfologicamente é completamente diferente. Então, mas tem como saber o que é que tem lá, não é? Então precisamos de investigação, precisamos de instrumentação para poder... Tem o caminho das pedras. Com certeza, tem um investimento para isso. Né? E talvez essa é uma barreira, mas acho que o pessoal já está olhando com outros olhos, de certa forma, porque as coisas estão acontecendo. Depois destes acidentes que aconteceram assim recentemente no Sul, vocês tiveram mais procura, por exemplo, a vossa pesquisa e desenvolvimento relativamente, vocês tiveram mais projetos que vocês conseguiram implementar graças entre aspas a essas ocorrências? Vocês têm mais procura, mais demanda, mais interesse? Sim, naturalmente a gente também acabou participando, né, de forma ativa, né, das ocorrências, né, no pós, não é, com Foste visitar lá pós-desastre, não é? O negócio deslizou tudo. Perfeito, pós-desastre e entendendo o que aconteceu, buscando dados, desenvolvendo projetos para conter e isso fortaleceu a necessidade de ter ferramentas que antecipem tudo isso, né? E aí a gente internamente até, né, desenvolveu aí a Pluvia, né, que é uma plataforma que justamente olha o dado, cruza com o forecast e emite ou não alerta em função da suscetibilidade ao risco, né? Seja isso baseado em limiares pluviométricos, né, que é algo relativamente mais simples, né, mas acaba tendo ali uma área de abrangência. Vai haver regiões planas, né, que naturalmente não vai deslizar, mas outras irão com aquele nível de limiar, né, de precipitação. E fomos evoluindo isso até chegarmos em mapas dinâmicos em tempo real de risco, onde é possível estar medindo as chuvas. Já temos elementos de investigação geotécnicas, temos instrumentação geotécnica monitorando as encostas e em função disso a gente consegue apontar o fator de segurança daquela encosta face à chuva que está hoje e olhando ainda para o forecast, tipo, choveu 50 milímetros, a previsão é chover mais tanto. Com isso, o teu fator de segurança vai chegar nessa condição. Que instrumentos é que vocês colocam nas encostas para além do parte meteorológica? Assim, a parte meteorológica, né, que é fundamental. Muitas prefeituras, concessionárias, né, já têm também os seus instrumentos, o que não é um problema, a gente consegue integrar tudo isso. E depois tem a questão dos inclinômetros, né, que sejam eles in place, sejam eles convencionais, é um dado, claro, cada um tem suas vantagens, desvantagens, né, mas é um dado também. Se usa muito tiltímetros de superfície, às vezes aquilo que o pessoal consegue chegar, permite espalhar por áreas maiores, enfim, também é um dado que de certa forma... Um deslizamento planar, enfim, tem suas vantagens e desvantagens também. Não vai na profundidade, mas para um deslizamento planar, para quem não sabe, o tiltmeter, basicamente vocês têm uma haste, vocês espetam no sol, vocês colocam um tiltmeter que tem uma inclinação em X e em Y, e é isso... É aquela história da árvore que está inclinada, que a gente vê, e o poste de eletricidade que a gente olha, está inclinado, o negócio está rodando. Perfeito, deixa de ser algo empírico e passa-se a ter um número que é para entender a velocidade da movimentação. Só que é mais uma questão superficial, mas dá para ter uma ideia, os tiltímetros conseguem mandar dados com muita velocidade, com muita frequência. Né? O pessoal lá no Reino Unido usa bastante isso na ferrovia. E pode ser... É interessante, é um dado. É um dado. E não é um instrumento tão complexo de ser feito que vocês desenvolvem aqui. Sim, total. Toda a eletrónica, o instrumento, toda a integração do dado e toda essa inteligência. E é um dado fácil de adquirir, vais ter ali um A e B e vais ter uma temperatura eu já vi que eu já trabalhei com tiltímetros sem ser das marcas, mas portanto eu já tive. O negócio é ter dado, acho que o negócio é ter dado. A gente, claro, qualidade do dado é fundamental. Isso não é inegociável, né? Mas a gente tendo dado de qualidade, nós temos capacidade, não nós, Vitor, ou nosso Solution, nós, no geral,
engenheiros geotécnicos, não é? Técnicos, temos total capacidade para, junto com a ciência, buscar nas formulações algum nível de validação daquilo que a gente está observando. Não é? Então, a instrumentação em si, ela nos permite isso, nos permite validar projetos. Assim, então, uma provocação, não é? Como é que a gente pode estar otimizando as formulações para dimensionamento hoje? Não é? A gente muitas vezes utiliza formulações empíricas, semi-empíricas, outras mais analíticas em si, mas são formulações de há muitos anos atrás. E às vezes nem são deste país, neste tipo de solo. Não, isso acontece inclusive internamente. Assim, então, a gente, como é que a gente possa estar otimizando isso para o projeto, para deixar tudo muito mais equilibrado? A gente precisa monitorar, precisa validar aquilo que foi planejado e projetado, e a instrumentação, ter um dado confiável é algo... Essas formulações empíricas vieram das instrumentações e testes de laboratório que alguém fez. Perfeito. Em algum ponto do tempo, não é? Há muito tempo. Há muito tempo. Essas formas surgiram desse... Alguém esteve a monitorar, não é? Se calhar não chamava propriamente de monitoramento e tal, acompanhamento. Mas outra abordagem. Perfeito. É essa a questão. Mas do que estava a falar, assim, eu sinto isso, mas me confirmas. Então, tu ainda achas que, por exemplo, a gente precisa de dado, mas o dado que a gente tem hoje, tu não achas que ele ainda é, na instrumentação, ele ainda é subutilizado, podia ser utilizado? Sim, totalmente. Enfim, muitas das vezes esse dado surge por alguma imposição contratual, legislativa. E quando a gente vai só fazer isso, temos o dado, mas o dado por si não é nada, é um dado. Está ali, está olhando, é um dado. Agora, quando a gente trabalha em cima desse dado, está com toda a ciência geotécnica qual é o valor agregado desse dado, a gente transforma esse dado em informação para as pessoas, informação para a comunidade científica, informação para o cliente, e aí há um outro elevar daquilo que está sendo feito com aquele dado, não simplesmente um dado que é gerado e é exportado, posto no relatório, e é isso aí. Trabalhar esse dado, eles nos dão informações incríveis, na verdade. Incríveis, não, eu achei legal isso que tu falaste. Dado para a comunidade científica e para a população. Com certeza. Muitas vezes a gente faz, e a questão, às vezes o dado de instrumento acontece só para preencher um checklist contratual, tem que monitorar, estou monitorando, está aqui, alguém está olhando. Quem está olhando, como está, e se está olhando, ela vai tomar alguma ação, acaba sendo, a gente discute muito essa questão da instrumentação, mas depois assim, ok, e depois? É que na mineração, que quem não está a ver, tem os TARPs e tudo mais, limites. Então o TARP já te diz, olha, se acontecer isto, você vai fazer isto. Se acontecer isto, você vai fazer... Já está lá tudo esquematizado, direcionado. Na área da infraestrutura da geotecnia urbana e afins, eu ainda vejo essa questão de... Eu vou até mais longe. Na questão da instrumentação na geotecnia e gestão de risco, tens a questão de... O pessoal ainda está discutindo se automatiza ou não. A mineração, ela já automatizou anos atrás e agora está discutindo assim, eu tenho muito dado, o que é que eu faço com isto aqui? Isso, perfeito. Eu estou num nível distinto, aqui tu estás a discutir de passar do manual para automatizado, como é que a gente vai conseguir gerir isso, aqui os caras já estão no Big Data, a dizer assim, olha, Big Data, AI, não sei, o que é que eu vou fazer com tanto dado? Tu também tens essa experiência aí de... Com certeza, assim, são mundos diferentes, né? São mundos diferentes, acho que uns ainda lutam para automatizar, né? Que nem muito bem puseste, mas mas já tendo aquele dado manual já é um dado, é claro que a automatização, né, confiável é o caminho de formiguinha, quando digo, não é o perfeito, mas mesmo para aqueles que têm muito dado, e já com direcionamento, mas é fundamental que esse dado seja trabalhado, porque nós temos diferentes instrumentos que medem diferentes coisas e às vezes com logins diferentes também, plataformas diferentes, e aí softwares diferentes. O operador ou o profissional entra numa plataforma, vê o dado, entra na outra, vê o dado. Acho que está faltando uma integração entre todos esses dados de forma interdisciplinar, de fato, assim, estar olhando esse dado como um todo, porque esse dado, sendo um dado confiável e muito bem trabalhado posteriormente, ele nos dá informações que muitas vezes nós, meros mortais, não conseguimos enxergar. Eu não estou defendendo a IA, que eu faço isso, até porque não é IA de certa forma, né?
somos nós, não é? A forma como os dados são tratados que a gente consegue buscar informação deles. A forma como a gente criou o processo para chegar lá. E isso é fundamental para as operações, tanto no pessoal da mineração quanto no pessoal da infraestrutura. Então esse dado precisa realmente ser trabalhado. Precisa ser confiável e ele precisa ser trabalhado. E acabam sendo dados também que elas têm diferentes fontes. Não é? A gente estamos aqui a falar de coisa que eu digo até mais simples, que é o piezómetro, o inclinómetro, mas hoje em dia a gente fala de fotogrametria com drone, INSAR, radar terrestre, cara, que são outros tipos de dados em formatos distintos, não é? Que acabam sendo sobreposições de imagens, em muitos casos, que têm outro peso, não é? Tipo, se são imagens de radar em INSAR, coisa que é gigabyte, não é? Mas há capacidade para isso também, de isso. Análise desses dados, não é? Nem que seja nos servidores, há capacidade analítica para processar esses dados. E a integração entre todos eles é fundamental, porque cada um tem as suas vantagens e suas desvantagens. Não são bons para uma coisa, não são bons para outra. Então, quantos mais dados a gente tiver... A redundância entre eles é o que vai ajudar bastante. Com certeza. Não, tipo, isso vai na ideia aqui que estava aqui falando, não é? Nós já temos os sensores, o IoT, as plataformas em nuvem, que agora tens umas que integram isso. Eu sou defensor que as plataformas sejam agnósticas, não é? Marca X pode integrar aqui, marca isso. Assim, eu trabalho na indústria e vejo isso, portanto, eu vou assim, cara, o cliente ele quer pegar o dado, independentemente da marca, independentemente do instrumento, aquilo tem um sinalzinho, tem um output e o cara quer pôr o dado ali. Perfeito. Ai não, mas tal marca não é compatível. Eu assim, então isso é o gargalo hoje em dia. E depois o cara faz nos Estados Unidos, depois o cara faz na Índia, o cara faz não sei o quê. Eu assim, cara, eu quero que seja feito em todo mundo. É o protecionismo, de certa forma, de cada um, mas para o cliente é fundamental que tenha acesso ao dado, para que depois possa tratar esse dado. Exatamente. Mas uma questão que também tem bastante debate aqui no podcast, que é essa capacidade de ter as equipas que elas olhem para o dado e entendam. Eu nos últimos anos, eu tenho sentido muito essa desconexão de o pessoal vai à obra e tem experiência de obra, mas o pessoal está no escritório, meio que tens uma desconexão entre a obra e o escritório, tens um avanço tecnológico muito forte e muito rápido, mas aí não tens o pessoal capacitado suficiente para entender o que está acontecendo. Um pouco por falta de experiência de obra, passamos por uma Covid, nova geração, é outro approach. Nós vimos, se calhar, uma geração que foi na obra, uma questão mais académica, mas que já teve mais experiência de campo, de pesquisa, que foi olhar o dado no detalhe e vês pessoal, por exemplo, sai das faculdades hoje em dia, vai para um centro de monitoramento geotécnico, mas não entende bem assim, como é que o inclinómetro funciona, como é que o piezómetro funciona, o que é que significa este dado. Portanto, eu vejo um pouco da capacitação para a instrumentação, eu ainda vejo que ela tem muitos passos a dar, do género, a capacitação humana a acompanhar o desenvolvimento tecnológico que teve no Brasil nos últimos anos, principalmente por causa da mineração. Sentiste isso, por exemplo, na faculdade, tudo mais, essa demanda que tu tens hoje em dia? O Brasil deu um salto gigante, assim, de alguns anos para cá, não é? Muito puxado aí pela mineração, de fato, e posicionou o Brasil muito bem no cenário internacional, do que as boas práticas da engenharia, mesmo. No que tens os recursos humanos, acho que é fundamental que o profissional tenha a experiência de campo, isto é, que saiba aquilo que está a fazer, né? Porque às vezes só olhar, está também o dado, só olhar um dashboard não nos diz nada. Então o profissional tem que entender como funciona o instrumento, tem que entender o que é que ele está medindo e porquê que eu estou medindo aquilo. Né? Eu preciso saber primeiro o que é que eu preciso, né? Até para definir qual a instrumentação que vai ser instalada, né? Qual é a minha dor, o que é que eu preciso, medir o quê, porquê, ok, já sei o que é que eu preciso então a nível do instrumento. E depois pegar esse dado e jogar nos modelos, né? Fazer uma retroanálise, né? Jogar aí nos modelos geológicos geotécnicos, né? e validar as premissas inicialmente feitas. Então, esse profissional, né? A gente fala que o mestrado é quase a nova graduação. Não é? Então é realmente importante que esse profissional se qualifique, seja estrito senso, seja lato senso, não importa. Procure qualificação. Isso, busca a sua qualificação e isso é válido para qualquer área, na verdade, né? Porque as pessoas se qualifiquem possam estar cada vez mais preparadas para hoje, né? E poder olhar também o amanhã com outros olhos. Porque a tecnologia ela não vai parar de evoluir, não é? Que eu vejo que é tipo, mas somos nós que a desenvolvemos.
Então precisamos desses profissionais. Então, acaba sendo essa... Eu sempre lanço essa pergunta aqui, às vezes, quem nos segue mais diz, pô, lá veio o André com a mesma pergunta. Mas acaba sendo, cara, assim, tu tens a tua experiência mais a sul, tens a minha experiência mais aqui, outros têm a experiência mais em Portugal. Eu quero entender qual é a perspectiva de cada um, para entender se, pô, essa questão da capacitação humana, dessas novas ferramentas que nós temos, dessa nova quantidade de dados que nós temos, ela está a acompanhar a evolução tecnológica que está acontecendo no mundo e que ela não para, não é? Tipo, outra vez estava a falar com um colega meu, cara, eu fiz minha tese de mestrado foi fazer um programa de estabilidade de taludes, tipo slope, tipo slide e tudo mais, porque era o meu professor, não, você vai fazer em MATLAB, não sei o quê. Cara, se eu fosse fazer isso hoje em dia, eu entrava no chat GPT assim, faz um negócio, linguagem MATLAB, o que eu demorei 6 meses para fazer, hoje demorava 1. Mas é essa questão da jornada do aprendizado. Então, serias o mesmo profissional? Provavelmente não. Então, acho que esse exatamente isso. Por isso que eu estou falando. Tu hoje pegas nos mais jovens e tu já saltas muitas etapas para chegar na e tu não passas pela jornada de entender, o dado, estamos a falar de, olha, desenvolver um inclinómetro. Olha, o inclinómetro faz isto, tem esta A, B, tens aqui o dado bruto, como é que calcula, como é que faz isto. Eu tive o prazer, e o desprazer também, de ir no campo e entender como é fazer uma leitura certa e errada. Eu já fui fazer lá muita cagada que eu aprendi com muito... Cara, eu lembro de ter passado um Natal a tentar corrigir a leitura errada do inclinómetro. Hoje em dia, assim, amigo, se o André do futuro fizer uma viagem, lá, está assim, amigo, desiste, não faz isso aí não, isso está errado, vai fazer uma leitura. Mas aproveitar aquele dado ao máximo. Mas aquele dado te obrigou a entender no detalhe, isto aqui está errado, isto não pode corrigir e tudo mais, mas é esse caminho de olhar no dado. Hoje trabalho com tecnologia automatizada, mas, se dá um erro, eu já sei mais ou menos o que é que pode ter acontecido, perfeito. Por causa dessa experiência de campo. E acho que essa é a grande diferença, assim, desse profissional, né, que tenta entender o todo, e eu falo do mestrado, do doutorado, né, até no caso, assim, quando a gente inicia uma jornada dessas, isso vale também para o mundo profissional, o que tu sabias, olhando o teu mestrado, antes de iniciar o mestrado, tu não sabias nada sobre aquele tema. Não. E tu tens ali uma jornada para te qualificar sobre aquele tema para chegares ao final dela, não é? E seres minimamente entendido sobre aquilo. Inclusive, no final do mestrado em Geotecnia, instrumentação sabia quase zero. Não, perfeito. E depois a vivência. E já com esse teu espírito de, eu não sei nada, mas vou atrás, né? Vou analisando as diversas variáveis e vou... Porque ainda hoje os mestrados de Geotecnia focam muito pouco na instrumentação, cara. Não sei como foi o teu, mas pelo menos o meu, cara, foi... O meu teve alguma em campo. Teve alguma em campo. Mas foi pouquíssimo. Eu descobri no trabalho aí. Hoje em dia, agora vês, PUC Minas e algumas universidades, principalmente em Minas Gerais, que já tem... também tem no Rio Grande do Sul a professora Larissa, ela tem uma parte de investigação geotécnica. Paraná, ela tem uma disciplina de investigação geotécnica e instrumentação. Mas, cara... Perfeito. É muito pouco. Tem muitos poucos programas de pós-graduação. Programas de pós-graduação que tu tenhas a cadeira, como a gente diz em Portugal, de instrumentação geotécnica. Eu ainda hoje olho lá para... e também tens a questão dos cursos de civil. Eles têm, por exemplo, em Portugal, aqui não sei como é que está exatamente, mas eu acho que a quantidade de jovens a querer ir para a engenharia civil tem diminuído cada vez mais. Em Portugal a gente sentiu isso bastante, não é? Tem carreiras muito mais apelativas e é o funil. Se tu vens menos aí para civil, tens menos aí para a geotecnia. E se tens menos na geotecnia, eu falo por mim, para a instrumentação. Na Universidade do Porto, a especialização que antigamente era geotecnia e nós temos estruturas e materiais e vias hidráulicas, agora geotecnia e estruturas é junto agora, porque tem tão pouco aluno que não tem como não tem como separar, não é? Portanto, tens essa questão também de vais ter menos profissionais, por um lado a automatização te vai ajudar nisso, mas tens menos inteligência natural envolvida, não é? Então, porque acho que esse é o ponto, essa jornada de evolução, até fazendo um paralelo com... Hoje está tudo muito mais pronto. Nem tu falaste, tem ChatGPT, tem... enfim, muito outros, rápido, né? Enfim, mas é tudo muito rápido e tudo muito pronto. Os próprios softwares estão muito mais acessíveis para podermos usar esses softwares. Sim. Então, parece fácil usar, parece fácil buscar um resultado. E esse talvez seja o grande problema que a gente precisa estar olhando com algum carinho agora. Está tudo muito fácil e não estamos entendendo o processo por trás daquilo.
nós estamos entendendo como é que os softwares funcionam, não é? Como é que a coisa funciona por trás daquilo. Esse caráter mais de pesquisador, de investigativo, de discretizar um problema em vários e tentar entender como funciona. Isso nos traz a nós, indivíduos, ferramentas para que a gente consiga evoluir e olhar cada vez problemas maiores, vamos dizer assim. Vais melhorando a tua capacidade de resolver problemas e vais evoluindo com isso. Hoje está tudo tão mais pronto que se essas pessoas não se qualificam ou não têm esse senso de aprendizado contínuo, fica muito tudo muito mais fácil, fica tudo muito superficial e aí a gente perde muito o nosso conceito científico e o nosso conceito técnico daquilo que efetivamente está sendo feito. Eu fico refletindo nisso, não é? Nós somos jovens ainda. Com certeza. Somos jovens. Dessa questão de ter a maturidade para entender essa facilidade. Do género assim, sou muito desconfiado, assim, da minha experiência de campo, quando eu tinha um dia na obra que dava tudo muito certo, eu ficava desconfiado. Eu trabalhava em Angola. Quando tinha um dia na obra, que tipo, a gente fazia a produção prevista, a estaca dava certo, eu assim, vai acontecer alguma coisa amanhã, cara. Eu ficava sempre assim, está a dar muito certo, vai arrebentar alguma coisa na máquina, vai assim, porque a gente já tem que ficar ali naquele cenário ali do género assim, não entendas a facilidade assim, agora não vai ter nenhum problema. E eu levei isso para a vida, e às vezes quando eu estava a fazer um estudo, estava a fazer um processamento de um dado, ou seja, num software de processamento, em que tu vais está aqui o fator de segurança, já deu 1.5. Mas com que dado? Como? Aí tu vês, gente, já consegui aqui, já está aqui 1.5. Com que dado? Os parâmetros que tu colocaste, tudo mais. E a inteligência, eu falo isso aqui também bastantes vezes, assim, a inteligência artificial, a modelagem, a gente sempre falava que era uma caixa preta. A inteligência artificial é uma segunda caixa preta, mas é uma segunda caixa preta que te amplifica para o bem e para o mal, um nível que do género. As novas gerações, por exemplo, a nossa geração foi assim, vamos mexer aqui no Face, vamos mexer aqui no Rock Science, aqui e tal, Plaxis, papapá, olha, tem umas cores e tal. Os nossos professores já vinham e disseram assim, isso está errado. Tem um professor assim, esse negócio na estaca, essa carga aí não faz sentido, porque não faz isso, não, o software está errado. Aí nós vimos na geração da modulação, é que a gente já olha para a modulação com alguma desconfiança. Agora essa geração, a modulação, eles já estão olhando assim, faz assim, quero modelar de uma determinada maneira. É uma outra caixa preta que é, cara... Não. E a forma como esse dado às vezes também é olhado com rigor. Não tem porquê. Esse dado era com rigor no nosso tempo, porque somos jovens, mas a gente fazia análise de estabilidade à mão, ou aprendeu a fazer ela à mão. Então tu determinavas uma coesão, um ângulo de atrito, e é aquilo que deu, e é isso aí. As fatias de bicho, então, agora com a capacidade computacional, até um Excel da vida, enfim, que dá para trabalhar, nós não podemos ser mais tão determinísticos nessa abordagem, porque o próprio parâmetro geotécnico ele tem variabilidade. Exatamente. Estamos a falar há pouco de fatores de segurança dinâmicos. Ele tem uma variabilidade no tempo, no espaço. Então, por que não estudar cenários? Não, sei lá, a minha equação é 10, mas vou fazer um estudo de 6 a 14. E ver o que acontece, até para entender a sensibilidade do nosso modelo, até para entender aquilo que está a acontecer, e é claro, pois a instrumentação vai validar tudo isso. Então, e seria o mínimo, de certa forma, a ser feito hoje, de entender o dado. Entender o dado e entender também, não dá para cravar, deu coesão 5.8, vou usar 5.8. Eu adorava, 5.81, quando a gente chegava lá e colocava assim, segunda casa decimal, está de brincadeira, bicho. Mas nem na segunda quase, nem na primeira quase que precisa, até porque há uma variabilidade, se a gente entender a geotecnia como um todo, a gente vai ver que há uma variabilidade muito maior do que isso, né? Então a gente precisa... O cara cravar com a coesão é 6, eu assim, cara, filho, é bom. E são ferramentas que estão aí, estão disponíveis, né? Estão disponíveis e relativamente fácil para um engenheiro fazer essa análise estatística, né? de variabilidade do dado, pelo menos, né? Dentro daquilo que a gente está aqui falando, não é? E agora essas palavras bonitas, mudanças climáticas, sustentabilidade e tal. O certo é que, pelo menos, das mudanças climáticas, eu acho que tem que ser muito negacionista para não... Enfim, elas estão aí, não é? Mas, assim, em termos de geotecnia, de instrumentação, o trabalho que tu estás a desenvolver na IPD, como é que vocês enxergam esse impacto das mudanças climáticas, com isto que a gente está falando de gestão de risco de encosta, impacto na infraestrutura? Como é que tu vês que tudo isso se conecta?
lá na frente. E agora, Perfeito. Olhando a segurança da população e olhando a segurança dos ativos, assim, haja negacionismo ou não, é fato que ocorrem com cada vez mais frequência esses eventos extremos. Seca, chuva. Está frio em São Paulo, está chovendo no sul, está calor. Então esses eventos são cada vez mais agressivos, assim, e frequentes. Não só aqui, então fala para Portugal, a gente está vendo aí Espanha, França, que está acontecendo lá na Europa agora. Há um equilíbrio, ora lá, ora aqui, enfim. Aqui no nosso país também chega o verão, filho, os incêndios é um tormento, não é? E pelo crescimento da população, não é? Podemos, né, olhar de um outro jeito, sempre foi assim, ok, mas mesmo tenha sido sempre assim, nós não éramos tantos e nós não estávamos tão perto de muitas regiões de risco. Hoje, nós, seres humanos, nós somos muitos e estamos espalhados, então nós precisamos nos cuidar a nós. Então esses eventos são cada vez mais frequentes, cada vez mais agressivos e nós precisamos nos preparar para eles, isso eu não tenho a menor dúvida, porque o impacto que eles geram no pós, até a nível financeiro, isto excluindo até a questão das vidas, né, que é imensurável praticamente, mas até a nível financeiro a ação no pós é 7 vezes, né, em alguns estudos aí, eu vi os estudos. 7 vezes mais onerosa do que remediar é 7 vezes mais caro estimado do que prevenir. Nós precisamos prevenir, sejam os municípios, sejam os gestores dos ativos, né, das concessionárias, enfim, órgãos públicos. Nós precisamos prevenir, nós temos capacidade técnica para dizer qual ou quais taludes ou quais encostas possam deslizar e com qual chuva. Nós temos essa capacidade técnica. Nós temos. Está compilada nos livros, está compilada nos artigos, está compilada na ciência. Nós temos isso. Claro, precisa de investimento, mas acho que, né, olhando aí para a frente, né, respondendo à pergunta, como é que eu enxergo? Eu enxergo que é um caminho sem volta. Nós precisamos, efetivamente, ter geodados, né, ter dados da natureza e nós precisamos integrar esses dados ao máximo com total interdisciplinariedade, sem preconceitos também, sim, né, mas olhar isso e entender a natureza para que a gente possa cuidar melhor das pessoas. Então é fundamental, na verdade, essa parte de riscos geológicos geotécnicos, porque eles também estão demonstrando que quando eles ocorrem, ou quando ocorre algum movimento de massa mais significativo, é devastador, a destruição é total. Então nós precisamos estar olhando isso para evitar esse remediar, até porque muitas vidas estão aí pelo meio. Eu lembro de outra vez, quando teve aquele deslizamento lá naquela estrada lá no Paraná, que rodou e foi o caminhão, foi lá ribanceira abaixo e tudo mais. Eu lembro da concessionária e as empresas, porque aquilo depois vai ligar a um dos portos lá do sul, lá do Paraná, não é? Sim, acho que era uma estrada que liga ali. Sim. Eu lembro que os caras estavam a dizer que tinham, sei lá, um passivo pelo facto dos carros não estarem rodando e os caminhões, não sei se era 20 milhões por dia, 20 milhões de reais. O impacto que tinha de tu não teres conseguir transportar a carga. Claro. E aí eu peguei naquele valor e disse assim, pô, se a gente pagasse em 1% daquilo, estamos a falar de 2, 4, 5 milhões que tu poderias investir em prevenção. Não é que tu vais pescar todos os peixes do mar, obviamente, não é? Mas pelo menos consegues mitigar, se calhar consegues provavelmente dizer, olha, esta encosta está perigosa, vamos pôr. Eu lembro quando aconteceu o acidente, depois voltou a chover e os caras já fecharam a estrada. Não é? Na casa de ferreiro. Ou casa roubada, trancas à porta, como a gente fala. Não sei como se no Brasil é exatamente a mesma coisa, em Portugal a gente tem essa. Não é? Então, quando chegam esses eventos, a dor é forte para os donos dos ativos, seja financeiramente, seja, enfim, noutras instâncias aí. Então, nós precisamos estar olhando isso com outros olhos, com certeza. Porque vão acontecer esses eventos, vão ser cada vez mais frequentes, cada vez... Enfim, não que eu gostaria, né, mas olhando aí os dados e a natureza como um todo, vai haver cada vez mais estradas, ferrovias impactadas, né? A população também vai sendo cada vez mais impactada com esse tipo de eventos. Porque eles cruzam essas zonas mais suscetíveis. Não podemos consentir isso. Principalmente essa região que nós vivemos, não é? Aqui temos a Serra do Mar, não é? Que vai daqui até ao sul, não é? E aí, pô, aquela transição em que tens um monte de ferrovia, rodovia que transita ali naquela região, são regiões de mata atlântica, vegetação, topografia complicada, não é? Perder uma via dessas é de um impacto muito grande. Grande parte dos acessos a portos importantes, São Francisco do Sul, Itapuá, aqui o Porto Santo. São Paulo para Curitiba passa mais ou menos 20% do PIB nacional.
na Regis de Bittencourt. É coisa, né? É muita coisa. Se acontece alguma coisa ali e tens um impacto numa concessionária ali, isso é um impacto que tem. Sim, de projeto também, aproveitando aqui também que já estamos quase no final, bicho. Sim, por final, teve aqui sim projetos que tu tiveste envolvido, assim, algum projeto, uma ocorrência assim que te trouxe uma lição marcante assim para a tua carreira, assim, de projetos que tu tenhas tido envolvido? Vários, em vários momentos distintos. Assim, acho que o doutorado em si foi um deles, foi um grande projeto. Não é? O que é que eu sabia de fundações profundas, carregadas horizontalmente e solo cimentadas? Absolutamente nada. O Winkler. Aquelas molinhas que a gente aplica no lateral. Não, absolutamente nada. E aí, né, tu te lanças para uma jornada de 4 anos. Pô, daqui a 4 anos eu vou ter que ser, porque é uma tese, né? Tem que ser algo novo que nunca foi feito. Então foi algo que me trouxe habilidades que eu carrego comigo até hoje. Então esse foi algo muito importante. Aquele gosto pela pesquisa, eu acredito, não é? Sim, discretizar e resolver problemas, né? Enfim, engenharia. Pessoalmente a gente tem os nossos desenvolvimentos também, não é? que nos permitem crescer. Recentemente, não é, o que ocorreu no Rio Grande do Sul, em maio de 2024, que a gente teve quase 17 mil escorregamentos num estado que é 3 vezes maior que Portugal, em área, mas só ali a faixa onde ocorreram os deslizamentos é praticamente Portugal inteiro. 17 mil deslizamentos. Então, olha o impacto que isso gera na sociedade como um todo. Isso realmente foi algo Agora temos aquela erosão, desculpa, o impacto que teve aquela erosão em Coimbra, não é? Lá do viaduto. Já, o impacto que teve no país. Agora imaginem vocês terem 17 mil escorregamentos em Portugal inteiro. São rodovias, ferrovias, infraestruturas de tudo quanto é tipo, né? de saneamento, de telecomunicações, de internet, habitações. Então, e depois ainda teve as enchentes também, né? Porque muito se fala na questão das enchentes, que foi na região metropolitana de Porto Alegre, né? E tem um impacto muito forte para muita gente. O aeroporto foi desativado, não é? Perfeito. Então tem toda uma cadeia logística impactada também. Que foi, não é? Além da população, é claro. Mas na região serrana foi sentido mais rápido, porque foram os deslizamentos, na verdade. Foram 17 mil deslizamentos. É muita coisa. Então, ter tido a oportunidade, não é? E a sorte de poder vivenciar isso de perto. Poder contribuir também, não é? Não, com certeza, poder contribuir, mas conversar com as pessoas que foram diretamente afetadas, que foram resgatadas de madrugada, sobreviventes, amigos, conhecidos de quem não sobreviveu. Enfim, isso foi algo muito, muito impactante, com certeza. Até para olhar a geotecnia de outros olhos, até para olhar essa questão do risco geológico geotécnico com uma outra abordagem. Uma questão humanitária também, não é? Total. E quem são os profissionais técnicos qualificados para poder mitigar ou antecipar um problema daquele? Somos nós, geotécnicos, tem geólogo, tem geógrafo, tem outros tipos de engenharia. E nessa interdisciplinariedade, não é? Até falando de instrumentação, porque às vezes um engenheiro elétrico resolve uma coisa que não está ao alcance de um engenheiro civil. Exatamente. Mas ele jamais desenvolveria aquilo se não soubesse que aquilo era importante. Importante para quem? Para um engenheiro civil, para um geotécnico. Então, entender aí o macro, entender as diferentes expertises de cada um e do que a gente possa estar fazendo para mitigar esses riscos, para evitar esse tipo de cenários, porque realmente foi impactante aquilo que aconteceu lá e poder ver, presenciar, ter escorregamentos de 900 e tantos metros, 400 metros de largura. Olha a destruição, olha o volume de material que isso leva. Não foi foram vários deles dessa forma. Então, a força-tarefa que tu tens depois para reconstruir uma coisa dessas aí. Estudar em costas, ver se ela já está estável, reconstruir estrada, cara, é extremamente oneroso, né? Se a gente puder antecipar de certa forma isso, pelo menos mitigando aí as vidas, é fundamental. Então, isso aí é bem impactante. Não, ótimos exemplos este que tu trouxeste aqui para nós. E em termos de futuro, não é? O que é que tu vês assim? A gente já falou aqui de várias coisas, de futuro, de tecnologia e tudo mais. Como é que tu vês aí a geotecnia daqui a trabalhos com pesquisa, implementação de soluções? O que é que tu vês aqui de 10 a 15 anos? Que tecnologias é que tu vês que terão assim
maior impacto? Assim, Dentro da geotecnia? Sim, dentro da geotecnia. Acho que tudo isso que a gente veio falando, assim, acho que a instrumentação tem que estar presente, cada vez mais presente, cada vez mais acessível, com dados de qualidade. A inteligência dos dados tem que estar do nosso lado, não feita por IA, mas supervisionada por nós. IN, inteligência natural. Perfeito. Claro que a IA nos ajuda no braço, né? E também ali no outro entendimento, mas precisa ter a nossa supervisão, e para isso precisamos de profissionais qualificados. Então, a geotecnia vejo com muito bons olhos, na verdade. Eu vejo que vai ser cada vez mais trabalho. E vai ser cada vez mais respeitada a sua importância, seja na mineração, seja na logística, seja na infraestrutura, até mesmo na indústria, né? Até na própria construção civil. A geotecnia vai ser cada vez mais respeitada, imagino eu, até porque ela tem um impacto de derrubar tudo o que está acima dela, né? Então a gente precisa realmente ter um carinho especial para a geotecnia. É claro, ela não é tão visível muitas das vezes, né? Ou praticamente todas as vezes, mas quando ocorre alguma anomalia, algum problema, ela se faz sentir de um jeito muito agressivo. Eu também sinto essa necessidade cada vez mais para engenheiro geotécnico e uma escassez cada vez maior de engenheiro geotécnico. Com certeza. Tanto aqui a nível Brasil, Portugal, internacionalmente, eu vejo as empresas com cada vez mais dificuldade para poder ver essas contratações. E também tem essa questão, tipo, ainda hoje as pessoas me perguntam, mas o que é que tu fazes? Eu assim, eu sou engenheiro civil. Mas você faz cá? Eu assim, não, eu sou engenheiro, eu sempre falo civil, porque se eu falar geotécnico, até hoje minha mãe na altura ela nem sabia dizer geotecnia. A minha mãe dizia que eu fazia zootecnia ou pirotecnia. Um pouco de pirotecnia. Quem nunca já e também a gente lida com, dependendo da área, a gente lida com zootecnia também, cara. No outro dia estava numa obra, tinha uns saguis lá, uns micos lá a brincar. Umas vidas selvagens lá, cara. Mas a minha mãe sempre brincava isso, a minha mãe não sabia dizer a questão da geotecnia. Eu hoje em dia, para tentar explicar, eu sempre falo assim, mas o que é que eu sou engenheiro geotécnico? Trabalho com barragem, túnel, escavação. Do chão para baixo. Então essas coisas. Às vezes eu até fazia uma brincadeira assim, meio de mau gosto, da minha parte, assim, sabe aquelas coisas que caem? A gente monitora. Não, perfeito, é por isso a gente buscou. Que é o talude que rola, é o túnel, é a barragem. Eu fiquei a pessoa, nossa, você realmente trabalhou. Sabe aquelas barragens lá em Minas Gerais? E eu ponho instrumentos lá naquele negocinho para ver se... para tentar explicar a pessoa ter essa ideia. E eu assim, nossa, que legal. Até hoje as minhas filhas têm um metro a fazer na frente da minha casa e as minhas filhas assim, papai, quando é que o papai vai... Eu digo, vou trabalhar. Ela assim, o papai vai trabalhar aqui no túnel. Eu, não. Vai para o buraco agora. Esta não é minha. Eu assim, filha, não. Papai não trabalhou com esta aqui, não. E ela fica... Não, perfeito. Não, porque é um nome difícil, a geotecnia. Por isso a gente buscou a geoengenharia também, não? Uma engenharia mais geo da natureza, porque nós temos esse papel. Temos esse papel, né? O que é que tu fazes? Eu geotécnico. Lidamos com a natureza. Às vezes há aquela reportagem na Globo ou no jornal assim, não sei o que, a geotecnia é a área que faz não sei o que. Eu assim, caramba... Eu assim, a gente está tão dentro do negócio, é tão natural que às vezes assim, para tentar explicar, até explicar para os meus pais, para os meus familiares, o que é que ele vai a fazer. Minha mãe sempre disse, olá, vai o Andrezinho. Lá vai ele outra vez. Enfim, onde é que tu estás? Estou aqui na Colômbia, enfiado num túnel de 8 km, a cortar os Andes colombianos. Estou aqui a 4 km no meio numa falha geológica que monitorar o negócio. Legal para caramba, não é? Mas tentar explicar. Para quem entende. Tentar explicar esse negócio. Vítor, vamos aqui para o final. Cara, assim, só para encerrar aqui, assim, o que é que tu achas? Se pudesse deixar aqui eu não sei, é jovem, não é ainda, não é? A gente é jovem, mas se pudesse deixar agora um conselho para os jovens engenheiros que estão começando assim a sua carreira e que estão pensando em seguir na geotecnia, tu que tiveste uma carreira académica e lidaste com muita gente no início de carreira, qual seria a mensagem que deixarias aí para os jovens engenheiros? Estudarem no sentido não de estudar. Eu mesmo não gosto muito de estudar, eu gosto de entender as coisas. Curiosidade. Então que estimulem a sua curiosidade para entenderem os processos, entenderem as teorias que são fundamentais e nisso a nossa formação foi importante na parte teórica lá em Portugal, é mesmo muito forte assim, então uma base muito forte, acho que nos dá uma base muito forte para muita coisa e
enfim, se superarem nisso, né? Com a curiosidade, estudarem, entenderem e tentar ter também uma visão um pouco mais generalista, tá? Porque acho que às vezes também quando a gente fala em estudar, parece que estamos a entrar num funil e só vamos estudar aquela coisinha lá na ponta. Abrir a mente. Isso não, acaba não sendo tão bom. É importante também, claro, mas poder olhar o todo, entender, respeitar as outras disciplinas. A verdadeira inovação, ela vem da interseção de várias áreas. Não tenho a menor dúvida. E aí está o grande ganho e a grande entrega da inovação, não tenho a menor dúvida. Então acho que é estudarem, isto é, na parte técnica, na parte científica e na parte pessoal se reinventarem, sair da zona de conforto e se reinventarem, procurar desafios para se superarem, que depois os desafios vão sendo cada vez maiores e aí vão evoluir. E entender que a geotecnia é uma carreira que pode valer a pena, inclusive pode dizer que é uma carreira internacional. Com certeza. Com certeza. Tipo, só foquem no inglês. Pelo menos isso vos vai ajudar muito. Eu acho que, cara, assim, o facto de nós em Portugal temos a facilidade com o inglês, não é? O pessoal chega aqui, não, mas fizeste curso. Não. A gente tem filmes que não têm legenda, não é? Portanto, não são dublados na realidade, nós não vemos desde cedo. Para nós, as línguas estrangeiras, eu vejo assim aqui, para nós temos uma facilidade maior do que outros povos. Sim. Na questão das línguas, porque desde cedo nós não temos dublagens, não é? Sim. Nós tínhamos antigamente, que eu lembro-me, aquele Esquadrão Classe A tinha umas dublagens em brasileiro, que eu lembro-me, só que depois o pessoal acabou. Nós podemos ter sido daquela geração que hoje em dia estão a criticar o português brasileiro lá em Portugal. Também não entendo porquê também, mas ok. Mas isso nos capacitou para a gente ter um bom entendimento do português brasileiro quando a gente chegou aqui. Com certeza. As novelas, né? Então ajuda a música brasileira. Portugal consome muito. Consome muita cultura brasileira. Sentiste muito impacto quando chegaste aqui por causa do sotaque? Olha, mentiria se dissesse que não, mas senti. Eu quando cheguei nos primeiros dias, enfim, no Rio de Janeiro, 2009, eu quase não entendia o que eles falavam. Não sei, talvez pode ser o meu nervosismo, também estar num lugar diferente. Como, o carioquês também tudo, pode ser muito preconceito. Então, eu não entendia. E à medida que fui descendo para o sul, eu fui... Ou talvez já estava mais habituado à língua, ou fui entendendo. Aí a coisa foi... Sim. Cara, eu não tinha dificuldade para entender, mas as pessoas têm dificuldade para mim entender. Não, isso naturalmente. A gente fecha muito as vogais. As vogais. É que o brasileiro coloca sílaba tónica em tudo. O português não põe. Não, uma vez eu estava... Sabe onde é que eu aprendi isso? Estamos assim, a gente já está aqui num ambiente de descontração para fechar. Eu aprendi isso com o Emicida. O Emicida uma vez estava a fazer um podcast e ele dizia assim, português de Portugal, a gente por exemplo, Portugal, uma palavra, cidade. Cidade. O da está no de. O brasileiro é cidade. É tipo pau. Tem sílaba tónica em todo lado. Para os estrangeiros é mais fácil entender o português do Brasil do que o português de Portugal. O nosso português de Portugal, eu brinco, é o alemão das línguas latinas. É muito seco, filho. O negócio é pá! Enfim, já divergiu da geotecnia, já acabou o Vítor. Tipo, já está interagindo aqui com a Ale. Cara, estamos indo para o nosso final, Vítor. Agradeço imenso aí. Tínhamos conversa aqui para. Sim. E outras oportunidades vão surgir, certamente. Agradeço teres vindo aqui. Eu acho conversa muito legal. Vamos encerrar aqui, pessoal. Deixa eu voltar aqui a cabo. Parabenizo pela iniciativa, André, e pelo convite. Obrigado. Não, obrigado aí pela tua presença, é um prazer aqui ter. Não tinha tido convidado português, cara. Sempre temos convidado pela temporada. Este é o nosso primeiro convidado português aí da temporada. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Já sabem como é que é. Podem nos seguir no YouTube e no LinkedIn. E-mail, contato direto se quiserem mandar alguma mensagem. Ou DM, para onde vocês quiserem, do LinkedIn, por exemplo. Mas tem imonitgeotech@gmail.com. Agradecer o apoio institucional ao TC220 e também ao CTMG, a Comissão Técnica de Instrumentação e Monitoramento da ABMS, e aos nossos patrocinadores, Tecnia Engenharia, Aureon Soluções de Engenharia e PCP Engenharia. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado. Valeu, cara. Obrigado, André.